Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, simpatizantes da palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o seu amigo, o Diácono Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Louvado seja Deus. Nesta manhã, meditando na palavra de Deus, no Salmo 78, senti no meu coração de trazer este salmo aos queridos irmãos simpatizantes da palavra de Deus, aleluia, para a nossa reflexão, para o nosso crescimento espiritual nessa quinta-feira de feriado aqui na cidade de Fortaleza. Aleluia. Nós já começamos bem cedinho, né? Pela manhã, às 5 da manhã, já começamos aqui em oração, louvado seja Deus, e também meditando na palavra, aleluia. Depois eu passei a pesquisar um pouco sobre o Salmo, né? Escrevi algumas coisas, separei alguns versículos para a gente também meditar, porque este Salmo, ele é o segundo salmo, né, maior da Bíblia, depois do Salmo 119. Ele é um salmo escrito, né, tem como autor Asaf, que era um levita, né, e ele foi escrito durante o reinado do rei Davi. Aleluia. E a gente vai então tentar aqui falar alguma coisa a respeito deste salmo. Ele logo no versículo 2, ele diz assim, né? No versículo, ele diz assim: em parábolas abrirei a minha boca e preferirei enigmas do passado. Ou seja, aqui o salmista ele está declarando que vai falar algo do passado que aconteceu com o povo hebreu, das maravilhas que Deus realizara no meio do povo. Aleluia, louvado seja Deus. E também este salmo a gente sabe que Jesus, lá em Mateus, no capítulo 13, verso 35, Jesus ele faz menção a este salmo, meus queridos amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus. Mas antes da gente começar aqui a tratar deste salmo, alguma coisa, vamos orar, pedir a Deus o auxílio, a direção, para que a gente possa falar a respeito deste salmo para nossas vidas. Amém? Vamos orar e pedir a Deus que tome o primeiro lugar aqui, que nos ajude em nome de Jesus. Eu sempre gosto de frisar, meus queridos, que o homem não pode receber nada se do alto não for lhe dado, né? João Batista, ele vai falar isso, ele vai frisar essa condição, né? Então vamos orar e pedir que o Espírito Santo nos ajude, nos ensine, nos guie na ministração da palavra de Deus. Pai eterno, maravilhoso, santo, soberano, nos prostramos diante do Senhor, ó Deus, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa limitação como ser humano para falar das tuas grandezas, dos teus feitos, da tua palavra que é poderosa, que é rica e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, pois a tua palavra está apta, Senhor, para discernir, Senhor, as intenções do coração do ser humano. Pai, usa a minha vida, em nome de Jesus, como te aprove, para ministrar a tua palavra. Que eu diminua, tu cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça. Ministra, Pai, ao meu coração, ao coração de cada irmão, de cada irmã, de cada ouvinte que irá ouvir, meu Deus, a tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus e glória
a Deus, meus queridos. Ou é bom estar na presença de Deus em oração, é bom a gente estar na presença de Deus, adorando, louvando, engrandecendo o nome dEle, porque só Ele é digno de honra e de glória e de majestade. Nós devemos estar, meus queridos irmãos, todo dia aos pés do Senhor. Os dias são difíceis, estamos aí diante de guerras, diante de catástrofes causadas pela natureza, pela chuva, né? Estamos aí em meio a um caos de problemas que está mexendo com a estrutura financeira de muitos países, o aumento da gasolina devido às guerras que se encontram aí no Oriente Médio, Israel, Irã, Estados Unidos. Então tudo isso mexe com a economia global. E aqui no Brasil não é diferente, né? Nós estamos sendo afetados devido a esta guerra, aleluia. Então há-se um aumento do combustível. Mesmo que alguns impostos do nosso presidente aqui, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele tirou, né, alguns impostos em relação ao combustível, mas a gente sabe que, infelizmente, existem pessoas, né, de má índole que querem prejudicar o Brasil, a nação. Mas essas pessoas, Deus conhece, estão todas na mão de Deus, né? E tudo aquilo que o homem planta, ele colhe, meu querido. Amém? Mas vamos àquilo que interessa a mim e a você, que é a palavra de Deus, que nos edifica, que nos ensina, que nos ajuda a crescer, que nos mostra quem nós somos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu vou ler aqui o Salmo, ele é um pouco grande, irmão, esse Salmo. Ele tem, na verdade, louvado seja Deus, oh, glória a Deus, ele tem 72 versículos, né? Salmo 78, ele tem 72 versículos, como mencionado, ele é o segundo maior salmo da palavra de Deus, ele é depois, né, do Salmo 119, que é o maior salmo que existe. Então, vamos ler, aleluia, a palavra de Deus. Diz assim: escuta meu ensino, ó povo meu, presta atenção às palavras da minha boca. Em parábolas abrirei a minha boca, preferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os pais nos contaram, não os ocultaremos aos filhos, transmitiremos à geração vindoura as gloriosas realizações do Senhor, seu poder e as maravilhas dos seus feitos. Ele estabeleceu uma lei em Jacó, determinou um código de conduta em Israel, ordenou aos nossos pais que nos ministrassem a nossos filhos, para que a geração seguinte o aprendesse. E os filhos que haviam de nascer, quando maduros, os transmitisse igualmente a seus filhos, para que depositassem em Deus sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas guardassem seus mandamentos, a fim de não tornarem como seus pais, geração indócil, rebelde, geração de coração inconstante, de espírito infiel a Deus. Se os filhos de Efraim, arqueiros, armados, retrocederam no dia do combate, é porque não guardando a aliança de Deus, recusaram seguir a sua lei. Esqueceram-se dos seus atos e dos seus prodígios que lhe mostrara. Ele realizou maravilhas diante dos seus antepassados. Na terra do Egito, na região de Zoar, dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. Durante o dia guiava por meio de uma nuvem e à noite toda
por uma clarão de fogo. Fendeu as rochas no deserto e lhe deu água em abundância, como que lhe flui das profundezas. Do rochedo fez jorrar torrentes, fez correr água como rios. Ele, porém, continuaram a pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo na esterpe. Em seu coração tentaram a Deus, exigindo alimentos mais apetitosos ao seu paladar. Exclamaram contra o Senhor, questionando: será que Deus capaz de servir-nos à mesa no deserto? É verdade. Ele bateu na rocha e eis que brotou água e rojaram torrentes. Mas poderá também fornecer pão e prover de carne seu povo? Portanto, ao ouvir tais queixas do povo, enfureceu-se e com fogo atacou Jacó. E a sua ira se levantou contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Deus ordenou as nuvens do alto e abriu as comportas do céu. Fez chover maná sobre o povo para que se alimentassem. Deu-lhe trigo do céu. Cada pessoa se alimentou do pão dos anjos. Enviou-lhe comida à vontade. Mandou do céu o vento oriental e por meio do seu poder fez avançar o vento sul. Então fez chover carne sobre eles, como grãos de areia, bandos de aves como a areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento ao redor de suas tendas. Comeram até se fartarem, e assim ele satisfez o desejo do coração deles. Contudo, antes de saciarem o apetite, com ainda mastigavam a comida que lhes restava na boca, desencadeou a ira de Deus contra aquele povo, semeando a morte entre os mais valentes, abatendo os jovens de Israel. Apesar disso, continuaram pecando, não creram nos seus milagres. Por isso ele encerrou os dias deles, como um sopro, e os anos deles se repetindo um pavor. Sempre que Deus os castigava com morte, eles o buscavam com fervor e se voltavam de novo para ele. Recordavam que Deus era a sua rocha, que era o seu Redentor, o Deus Altíssimo. Com a boca tentaram enganá-lo, mentiam com a língua, de coração inconstante para com ele, não eram fiéis à sua aliança. Entretanto, porque era misericordioso, perdoava a culpa deles, a fim de que não fosse necessário que os destruísse. Muitas vezes reprimiu sua cólera santa e não acendeu todo o seu furor, recordando-se de que eram seres frágeis e meros mortais, brisas passageiras que não se tornam. Quantas vezes se mostraram rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Quantas vezes puseram a Deus à prova, irritaram profundamente o Santo de Israel. Não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que se rebelou às suas maravilhas, no dia em que revelou as suas maravilhas no Egito, os seus milagres na região de Zoar, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiram beber das suas próprias águas, e mandou enxames de mosca que os molestaram e rãs que os devastaram, quando entregou suas plantações, as lavas e a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva e as suas figueiras bravas com a geada, quando entregou o gado deles ao granizo e os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com sua ira ardente
com furor, indignação e hostilidade com muitos anjos destruidores. Abriu caminho para a sua ira, não poupou da morte suas almas, mas entregou suas vidas à peste. Feriu todos os primogênitos do Egito e as primícias da virilidade nas tendas de campo. Fez partir seu povo como rebanho e os conduziu como ovelhas pelo deserto. Guiou-os com segurança, sem temores, enquanto o mar abria os inimigos, cobria os inimigos. Fê-los entrar em seu domínio sagrado, até as montanhas de sua destra conquistara. Diante deles expulsou nações e, por sorte, repartindo o patrimônio, instalou em suas tendas as tribos de Israel. Eles, no entanto, puseram a Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo, não obedeceram às suas prescrições, desertaram e, como seus pais, o atraiçoaram, envergonhando-se como um arco frouxo. Como seus altares idólatras, eles irritaram tremendamente com seus ídolos e lhe provocaram ciúmes. Deus ouviu e se indignou, e com veemência repudiou Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde fazia morada entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu resplendor nas mãos do opressor. Abandonou a espada, seu povo, irritando contra a herança. Irritado contra a herança. Um fogo devorou os jovens e as donzelas não tiveram canto nupcial. Os sacerdotes tombaram sobre as espadas e não os prantearam as viúvas. Então, como de solência, despertou o Senhor como um guerreiro ardido pelo vinho, e golpeou os inimigos pelas costas, infligindo-lhes infâmias eternas. Descartou a tenda de José, preteriu a tribo de Efraim, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Construiu o seu santuário como no alto céu, como a terra que consolidou para sempre. Escolheu Davi, seu servo, tirando-lhes dos apriscos do rebanho, do cuidado das ovelhas, seu povo Israel, sua herança. E ele os pastoreava com o coração irrepreensível, com a perícia de suas mãos os conduzia. Oh, glória a Deus! Louvado seja Deus, meus queridos. Veja que este salmo, ele está retratando dos feitos de Deus no passado para com o seu povo. Aleluia. Veja que o povo, ele era um povo melindroso, um povo inconstante na fé, um povo rebelde, um povo que se queixava, murmurava de tudo. Quando faltava água, murmurava. Quando faltava alimento, murmurava. Quando estava em perigo diante dos inimigos que o cercavam, eles murmuravam. Aleluia. Tinha uma fé inconstante. Aleluia. E isso irritava a Deus. Haja vista que era um povo que estava na escravidão, e Deus libertou este povo da escravidão do Egito ali, das mãos de Faraó, e agora Deus está libertando este povo da escravidão e indo com eles ali, tendo Moisés como seu guia,
louvado seja Deus. E então agora Deus, eles ali diante de Deus, Deus suprindo todas as coisas, mas eles eram queixosos. Eles não podiam passar um pouquinho por um aperto que logo estavam murmurando, se queixando, deixando o Senhor, né? E este salmo está retratando isso, a infidelidade deste povo. E também está falando, mostrando a fidelidade de Deus. Este salmo vai retratar o quê? A infidelidade do povo, a fidelidade de Deus, as consequências do pecado, né? E também a misericórdia de Deus para com este povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A ideia principal aqui, meus queridos, desse salmo, aleluia, desse salmo 78, é mostrar que Deus é fiel, mas que Deus também exige da minha e da sua parte obediência. Ele relembra as maravilhas os que fez, né, no passado. Deus alerta, né, para as consequências da desobediência. Aleluia. Essa é a ideia aqui deste salmo. Veja que este salmo ele vai tratar também aqui de uma região chamada, aleluia, Zoar. Zoar era uma cidade situada ali na região nordeste do delta do rio Nilo. Você vai encontrar isso em Números capítulo 13, no verso 22, em Êxodo 14:1. Aleluia. E também ele vai tratar de Efraim, que era uma tribo, mas essa tribo, ela se perdeu, meu querido. Ela foi, na verdade, extinta, né? A tribo de Efraim, ela deixou de existir, né, como entidade política e geográfica coesa por volta do ano 722 a.C., quando o reino do norte, né, Israel, foi conquistada ali pelo Império Assírio, e nessa época a tribo foi levada, né, foi levada e dispersa, tornando-se parte das 10 tribos, né, perdidas de Israel. Aleluia. E aqui também ele usa uma expressão aqui, arco frouxo, né? Ou seja, este arco frouxo, defeituoso, significa o quê? A frouxidão, né? O afrouxamento da fé, do padrão de fidelidade, ou seja, eles estavam perdendo a fé, estavam sendo infiéis ao Deus Criador do céu e da terra. Esse salmo, ele serve como um lembrete, né? Deus manda, desde o passado, meu querido, Deus manda que os líderes, né, os pais, ensinem os filhos, e os filhos de seus filhos ensinem aos seus filhos. E tudo isso era passado de forma oral, todo o ensinamento, né, era passado de forma oral, de pai para filho, de filho a seus filhos, de geração a geração. Tinha que ser passado. O povo tinha que lembrar dos feitos que Deus fizera no passado, para que este povo tivesse um norte, uma direção, e conhecer quem era o Deus dele, que não era um Deus qualquer, né? Mas um Deus que se importava com ele, um Deus que era misericordioso, um Deus que era provedor, um Deus que exigia fidelidade,
um Deus que nos exige adoração, mas uma adoração de coração, não apenas de lábios. Veja que aqui o Salmo vai retratar que quando Deus os deixava, eles voltavam a buscar a Deus. E Deus se compadecia. Deus era misericordioso com este povo. Mas também vai dizer que este povo apenas adorava a Deus de lábios. Eles não tinham uma sinceridade verdadeira para com Deus. E nos dias de hoje, meu querido, não é diferente. Muitos estão assim diante de Deus. Adoram a Deus apenas de lábios, mas os seus corações estão distantes do Senhor. Muitos só querem o Senhor para serem o quê? Abençoados materialmente. Ora, veja que este povo no deserto, na hora da dificuldade, eles murmuravam, Deus então vinha, provinha o que eles necessitavam, a água, o alimento, o pão, o maná do céu, que simboliza o próprio Cristo, que é o pão da vida, o alimento espiritual que nos alimenta o nosso ser, louvado seja Deus, não mais apenas a parte física, mediante ali que eles estavam no deserto e eles queriam se alimentar para se poder manter a estrutura física, mas este maná vindo do céu ali, para que eles se alimentassem, para poder aguentar ali a caminhada, estava simbolizando este maná a Cristo, Jesus Cristo, o pão da vida que nos alimenta. Veja, quantos são aqueles que estão com fome espiritual e precisam se alimentar do pão da vida. O pão da vida é Cristo. E este alimento hoje é a sua palavra, que alimenta o nosso espírito. Quando você, meu querido, começa a meditar, a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, você está se alimentando deste pão espiritual, que é a palavra de Deus, que alimenta o seu espírito, assim como nós precisamos do alimento, do arroz, do feijão, para nos manter, para nos nutrir, para nos dar energia a este corpo tão frágil. Assim também nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus para podermos estar de pé firme, aleluia, na presença de Deus. Porque se nós pararmos de meditar na palavra de Deus, pararmos de orar, nós vamos enfraquecer espiritualmente. E o inimigo então vai passar a nos dominar. Por isso que nós temos que estar meditando na palavra de Deus de dia e de noite, assim como o salmista, ele vai ali falar no Salmo 1. Temos que meditar nesta palavra. É o alimento para a nossa alma, para a nossa alma espiritual, para o nosso ser. Louvado seja Deus. E este salmo ele vai retratar justamente isso, meu amado. Desta fidelidade que Deus ele exige de mim e de você. Num contexto histórico, o salmo ele resume a história de Israel, destacando a fidelidade de Deus e a rebeldia do povo. Ele menciona o êxodo, os milagres do deserto e a infidelidade de Israel após entrar em Canaã. Veja que o povo, ao adentrar em Canaã, o povo quer fazer agora do jeito dele. Não quer mais obedecer a palavra de Deus. E aí vem as consequências, da rebeldia, da desobediência, pois a própria palavra de Deus diz: aquilo que o homem semear, aliás, aquilo que o homem planta, ele vai colher. Tudo tem uma consequência na vida do ser humano. Teologicamente, este salmo, ele ensina que a desobediência ela traz consequência. Mas Deus, em sua misericórdia, sempre oferece o quê? Uma chance. Deus está sempre disposto, meu querido,
a perdoar, mas é necessário o verdadeiro arrependimento, né? Deus dá sempre a oportunidade a cada ser humano de se voltar novamente para Ele, porque Deus é misericordioso. Diz a palavra de Deus em Lamentações que a causa, né, Lamentações 3, 22 e 23, que a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor, é o seu amor, é a sua grande misericórdia para conosco. Aleluia. Então, meus queridos, nós devemos buscar a Deus, mas com amor, devemos buscar ser obediente. O que é que nós aprendemos com esse salmo? Que nós devemos o quê? Ensinar aos nossos filhos. Nós devemos aprender o quê? Com os erros do passado, para não sermos infiéis a Deus, mas buscarmos sermos o quê? Buscarmos sermos fiéis a Ele, confiar, ter fé, mesmo mediante as dificuldades da vida. Louvado seja Deus. Esse salmo também ele nos ensina que devemos estar ensinando a nossa próxima geração, a nossa prole, né, aos nossos filhos. Jesus ele vai falar sobre isso, ele vai nos mandar a fazer o quê? Discípulos, né? Que nós devemos ensinar a palavra de Deus a outras pessoas e o que? Ir formar discípulos. Para quê? Para que esses discípulos possam ir levando a palavra de Deus às demais pessoas. Também, o que é que a gente aprende nesse salmo? Nós aprendemos que devemos lembrar de que a desobediência traz consequências, mas Deus sempre nos oferece a chance, mediante, eu já falei, o quê? O arrependimento. Porque, meu querido, toda desobediência ela tem uma consequência. Em Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, que morte está falando, meu querido? O homem ele já está morto, né? Destituído da presença de Deus. Aqueles que não aceitaram precisam confessar a Jesus, se arrepender dos seus se arrepender dos seus pecados, para tornarem a ser filhos de Deus, para terem novamente uma vida de comunhão espiritual com Deus, para ter Deus. Mas existe a morte física. Muitos estão mortos espiritualmente e outros, ou seja, embora a pessoa esteja ali com o fôlego de vida, mas o seu espírito, aquele que não tem Deus, está separado de Deus, ou seja, está morto espiritualmente. Mas quando o homem se volta para Cristo, passa a ter vida espiritual com Deus, comunhão. Aleluia. Ele não é apenas um ser vivente, louvado seja Deus. E é necessário então o homem buscar a Deus, aleluia, para não estar aí morrendo espiritualmente. Meus queridos, vamos aqui meditar em alguns versículos que eu anotei. Primeiramente, aprender com os erros. A gente vai ali no Provérbios 27. Nós vamos passear, né, meu querido, um pouquinho por essa palavra de Deus, pela Bíblia. Então, Provérbio 27, o verso 12, veja o que está dizendo a palavra de Deus para mim e para você. Salmo 27, verso 12. As pessoas perspicazes percebem o perigo e buscam refúgio. O incauto segue diante e sofre todas as consequências. Ou seja, uma pessoa sem direção, uma pessoa que ela quer andar pelo seu próprio caminho, ela vai sofrer
as consequências dos seus atos. Mas aquele que busca andar com o Senhor, ele encontra paz. Provérbios 15, 5. 15:5 diz assim: o tolo despreza as orientações do seu pai, mas quem compreende o bem, a repreensão demonstra sabedoria. Ou seja, Deus está dizendo o quê? Que nós devemos obedecer aos nossos pais. Às vezes tem um filho, e às vezes o filho não quer obedecer o pai diz tanto, fala: meu filho, olha, não anda com fulano, não anda com Beltrano, porque esses caras não são boa peça. É melhor você estar sozinho. Mas o filho às vezes, né, é rebelde, é desobediente e começa a andar com quem não presta. E a consequência, meu querido, é trágica, né? Mas quando você obedece seu pai, sua mãe, você passa a viver uma vida de quê? De paz. Você vai começando a ter sabedoria, vai aprendendo a discernir o que é certo, o que é errado. Mas é necessário obedecer. Obedecer os nossos pais aqui na terra e obedecer também a palavra de Deus. A Bíblia diz: há caminhos para o homem que parece direito, mas ao cabo dá morte. Louvado seja Deus. E Provérbio 28, no verso 13, diz assim: quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa, abandona, recebe toda a compaixão de Deus. O que Deus está dizendo? Olha, aquele que esconde, né, o que faz de errado, não confessa, a tendência dele está aí, morto, caído, fracassado espiritualmente, né? Mas quando você confessa e você verdadeiramente abandona, você vai receber de Deus a compaixão, a misericórdia, além de ter uma vida de comunhão com Deus, de um relacionamento com o Senhor. Esses é para a gente aprender. E quais são as consequências do pecado? Em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, diz assim: não vos enganeis, de Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semeia, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Ou seja, aquilo que o homem planta, né, de ruim, ele vai colher a sua carne. Quantos são as pessoas? Quantos são os líderes? Quantos são aqueles que têm semeado, né, plantado coisa ruim e agora vão colher o que plantou? Não adianta querer ocultar, esconder. Seja você uma pessoa simples, seja você uma pessoa erudita, um doutor, uma pessoa de autoridade diante da sociedade, seja você um pastor, seja você um reverendo, seja você um político, não adianta querer esconder de Deus. Se você plantou na carne, você vai colher na carne. Se você plantou corrupção, você vai colher justiça. Porque Deus, ele é justo, ele não é injusto. Deus, ele não compactua com o erro do ser humano. Mas se nós plantarmos no Espírito, ou seja, se eu planto o que é bom, eu vou colher aquilo que é bom, que traz edificação para a minha vida espiritual, vou colher comunhão com Deus, relacionamento com Deus, louvado seja Deus. E o Salmo, e agora João 3,34. Veja o que diz o Evangelho de João 3,34. Pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus,
Porque Deus não dá o espírito com limitações. Ou seja, aquele que é de Deus, meu irmão, ele vai falar o que é de Deus. Ele não vai falar o que vem dele, ele não vai falar mentira, ele não vai pactuar com coisas enganosas, né? Mas ele vai falar o que é de Deus. Pois Deus não nos dá o espírito por medida. Ou seja, eu sou aqui, agora eu estou na congregação, eu falo a verdade, mas lá fora, né, eu vou enganar, eu vou fraudar, eu vou pactuar para poder me enriquecer, para poder beneficiar alguém. Quantos são assim, meu querido? Dentro da congregação, ministros do evangelho, enganando, usando a palavra de Deus para poder se beneficiar, para beneficiar as suas fundações, os seus negócios. Mas a Deus nós não enganamos, meu querido. E as consequências elas virão. Tudo que o homem planta vem, as consequências do pecado. Hebreus 3, versículo 12 e 13. Veja o que diz a palavra de Deus. Meu querido, não sou eu que estou dizendo, veja. É o próprio Deus, é a sua palavra. A palavra de Deus, ela é a nossa bússola de conduta aqui na terra, né? Porque nós somos o quê? Peregrinos aqui nessa terra, né? Veja o que diz aqui Hebreus 3. Hebreus 3, versos 13 e versos 12, né, e 13 do capítulo 3. Diz assim, ó. Louvado seja Deus. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Veja, meu querido, muitas das vezes o pecado ele vem embrutecer a nossa mente. Às vezes você, por um deslize, você deixa de olhar para Cristo e às vezes comete um erro. Porque você foi na sua mente, né, no seu ser, embrutecido pelo pecado. O pecado, você deixou o pecado tomar lugar. Em vez de você estar aí vigilante, né, com o pensar, com as palavras, com o comportamento, aquele pecado lhe embruteceu e você acabou saindo da presença de Deus. Mas Deus nos alerta, né? Ele diz, né, irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo. Devemos pedir a Deus, irmãos, para tirar de nós o coração perverso, a incredulidade, né? Para que a gente não venha nos afastar do Criador. E Romanos 6, 23 eu já li que o salário do pecado é a morte. E continuando esse versículo, ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, quando eu abandono tudo aquilo, creio em Cristo, me arrependo, eu recebo de Deus a vida eterna. Veja o que diz 1 de João, capítulo 1, verso 9. Aleluia. 1 de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Oh, glória a Deus. Veja a misericórdia de Deus, né? A bondade de Deus. Ele nos dá a oportunidade da gente se arrepender, mediante a gente confessar o nosso pecado, irmão. Porque Deus sabe, meu querido irmão, que eu, que você, que nós não somos perfeitos,
que nós estamos sujeitos a errar, mas Ele nos dá a oportunidade da gente confessar o pecado para encontrar em Deus justiça. Ele nos purifica novamente, purifica o nosso coração. Veja, mas esse versículo aqui, ele não está dizendo que se eu tenho que viver pecando e toda vez que eu pecar é perdão, porque senão você acaba voltando à prática. O verdadeiro Filho de Deus, ele não vive o quê? Praticando. Ele pode estar sujeito a errar, mas ele não vive mais na prática do pecado. O que é viver na prática do pecado é todo dia você está pecando, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Não, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus, independente se é um pastor, qualquer irmão, ele não vive mais na prática do pecado. Pode errar? Pode, porque nós não somos perfeitos. Como eu dei aquele ensino, né? Uma vez que nós cremos em Jesus, nos arrependemos, nós somos justificados por Deus, nós somos santificados e nós vamos estar passando pela regeneração, né? Essa santificação ela é progressiva, ou seja, dia a dia. Isso quer dizer que nós não somos perfeitos, meu querido, mas nós podemos, aleluia, resistir ao mal, né? E se errarmos, voltarmos para Deus pedindo perdão. Louvado seja Deus. E agora, o último, esse ponto já falei que nós devemos ensinar, né? Deuteronômio, aquilo que está em Deuteronômio, Deus nos manda ensinar. Eu vou só recapitular aqui. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. Tem outros capítulos, mas eu não vou falar só esse. Já recapitulando, meu querido. E Deus, ele ordena a mim, a você, a gente ensinar a palavra aos nossos filhos, ensinar a palavra a quem quer aprender, a quem realmente deseja, né? Nem muitos querem, né? Veja que Jesus, ele ia ensinar, mas nem todos queriam aprender. Por quê? Porque Jesus não criou robô. Deus não criou robô, ele deu a liberdade, né, a cada pessoa de escolher. Você escolhe, é você que decide. Ele não vai te obrigar a aceitar Jesus como Salvador, a ler a Bíblia, a orar. Não, é você e Deus. A salvação ela é individual e tem que partir da sua vontade. Diz assim, Deuteronômio capítulo 6, no verso 6 diz assim: que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração, tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos, conversarás sobre as escrituras como estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho e ao deitares e ao te levantares. Oh, glória a Deus! Combina com o Salmo 1, né? Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Deus nos exorta a estar ensinando a palavra dele todos os dias, meu querido. Aleluia. É nosso dever como servo de Deus ensinar, principalmente aos nossos filhos, né? Porque se a gente não ensinar, seremos cobrados por Deus, né? Deus vai nos cobrar. Você não ensinou, você tinha teu filho, tuas filhas, e você não ensinou a palavra de Deus. Então nós temos que estar ali ensinando. Veja o que diz em Timóteo, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas obras. Obras aqui no que sentido? No sentido de você ter um comportamento adequado diante da sociedade, de você viver de acordo com os padrões, os parâmetros da palavra de Deus, meu querido. E ele diz inspirada, né, por Deus. Todos sabem que a palavra de Deus, Deus inspirou 40 homens, né? E ali, esses homens capacitados pelo Espírito Santo,
eles registraram a palavra de Deus para que hoje eu e você, nós tivéssemos acesso à palavra de Deus, aquilo que estava no coração de Deus, para nos guiar até Ele. Louvado seja Deus. Em Mateus 28, eu disse que não ia falar, mas vou ler só esse aqui, Mateus 28, 19. Eu já até falei que quando Jesus manda, né, a gente fazer discípulos, mas eu vou ler aqui o capítulo 28 de Mateus, verso 19. É o mandamento do Senhor para mim e para você, para seu povo. Ali diz assim a palavra de Deus. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra tornem-se discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então, nosso dever é ensinar, formar discípulos, para que eles possam assim formar outros discípulos. É discípulos formando discípulos, meu querido. E o último ponto é o arrependimento. Ele produz o quê? Fruto, né? Mateus 3:8 diz que o arrependimento ele produz fruto, né? Veja o que diz aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 8. Louvado seja Deus. Produzi sim frutos que mostrem o vosso arrependimento. Ou seja, meu comportamento, ele vai mostrar que eu me arrependi. Esse é o fruto que o Senhor Deus quer de mim e de você, que a gente venha produzir frutos dignos de arrependimento. Assim como também, aleluia, né? Gálatas vai falar sobre isso, né? Efésios fala sobre essa questão dos frutos, né? O fruto do Espírito Santo, o amor, a benignidade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, a temperança. Então, esses são alguns frutos do Espírito de Deus que nós temos que produzir, meu querido. E essa questão, né? Porque esse salmo reflete a misericórdia de Deus, que Deus nos dá uma chance, ou seja, essa misericórdia, ela é para todos, irmãos, porque Deus não quer que ninguém se perca, porque Deus conhece a minha e a sua estrutura. Ele sabe que como ser humano, nós estamos propícios a errar. É por isso que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Deus está sempre nos dando uma nova chance para a gente recomeçar e a voltar a andar com Ele, ter uma comunhão com Ele. Então, este Salmo 78, ele relembra os feitos de Deus, a fidelidade de Deus, ele relembra a desobediência do povo, as consequências dessa rebeldia, desobediência, mas também ele nos lembra que Deus é misericordioso para com todo aquele que uma vez confessa seus pecados e se arrepende. Deus, ele o abraça novamente, ele o acolhe e vai dando direção até o dia, meu querido, em que nós seremos tomados dessa terra, seremos arrebatados, né? Eu não vou lhe dizer que será hoje, amanhã ou depois, não, porque o tempo pertence a Deus. O dia, a hora, o ano, tudo pertence a Deus. Ele apenas requer que a gente continue na presença dele, observando a sua palavra todo dia, para que a gente possa estar com as nossas vestes alvas, lavadas no sangue do Cordeiro, amém? O sacrifício, ele foi feito. Agora depende de você, de aceitar a proposta de Deus,
de salvação. Ele não vai mais, Jesus não vai mais se sacrificar como antes por ninguém. Ele já fez o que tinha que fazer. Agora a escolha é sua, é minha. Ele não vai te obrigar a dizer me siga, não. Ele está te dando a oportunidade. Porque enquanto você tem vida, você tem a oportunidade de abraçar a salvação. E a salvação está em Cristo. Mas depois da morte, meu querido, segue-se o juízo. E não há mais o que fazer. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus negócios. Em nome de Jesus, procure orar, meditar na palavra. Procure ser obediente a Deus. Procure estar sempre se voltando para Deus, independente da sua religião, independente se você é uma pessoa que está sempre ali na congregação orando, ou você está em casa por algum motivo. Eu não estou aqui para lhe julgar, porque Deus não me conferiu isso, julgar a ninguém. Cada um seja julgado pelos seus próprios atos. Quem nos julga é a própria palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai eterno, maravilhoso, em nome de Jesus eu te entrego este trabalho mais uma vez, ó Pai, em nome de Jesus. E te peço, Senhor, ter misericórdia de cada um de nós, seres humanos, ó Pai. Ajuda-nos nessa caminhada, pois que somos imperfeitos, mas queremos buscar a perfeição em Ti, Senhor. Segura na nossa mão, não nos deixa de desviar nem para a direita, nem para a esquerda e nem para trás, mas olhar para o alvo, para o autor e o consumador da nossa fé, que se chama Jesus Cristo. Senhor, sustenta as famílias, guarda os inocentes, as criancinhas, os idosos, os incapazes, ó Pai. Tende misericórdia, meu Senhor, de cada ser humano. Tende misericórdia, Senhor, dos países, dos povos em conflitos, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, visita, Senhor, os doentes nos leitos dos hospitais, visita os doentes em casa, visita os encarcerados, ó Deus, que o Senhor possa, a Tua palavra possa alcançar aqueles que se encontram encarcerados e que o Teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo, que a Tua palavra alcance cada vida, meu Pai, aqui na terra, em nome de Jesus, para que o homem possa se voltar para Ti, ó Pai. Que o Senhor possa encontrar corações de carne, para que o Senhor possa ali entrar naquele coração e trabalhar, limpar, fazer como o Senhor quer, ó Pai, em nome de Jesus. Assim, eu te agradeço por esse dia, por este mês, por este ano, por tudo, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão, em nome de Jesus. Se você quiser se inscrever no meu canal aí, Comunidade dos Discípulos, tá bom? Se inscreva, dê o seu like em nome de Jesus e nos ajude a levar a palavra de Deus. E glória a Deus por isso e amém.